Aqui não é seu lugar. Não estamos contratando hoje para serviços gerais, não, senhora. Disse o gerente à mulher negra. O que ele não sabia é que 1 minuto depois estaria implorando perdão. Mas o motivo ainda vai te surpreender. Não perca a continuação dessa história. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para acompanhar o desfecho impactante dessa virada que vai calar muita gente. Cada like ajuda essa história a chegar a mais pessoas. Vamos juntos até o fim. O gerente ainda estava com a prancheta na mão, ajeitando a gravata como quem acredita que manda em tudo naquele lugar. O chão brilhava, as vitrines reluziam e cada cliente que entrava era recebido com sorrisos falsos, daqueles que só aparecem quando o cartão de crédito parece pesado. A porta automática se abriu devagar e foi nesse exato instante que ela entrou. Uma senhora negra, silenciosa, passos firmes, carregando consigo uma dignidade que ninguém ali parecia capaz de enxergar. A roupa era simples, mas havia algo na postura dela que fazia o ar mudar. Só que o gerente, cego pela própria arrogância, viu apenas o que queria ver. Simplicidade, pele negra, aparência humilde. E foi o suficiente para ele julgar. Senhora, não é aqui não. Aqui não é o seu lugar. Hoje não estamos contratando para serviços gerais, viu? Pode procurar outro setor do shopping, disse ele, erguendo a mão como quem afasta alguém sem importância. Ela não respondeu, só olhou. Um olhar silencioso, profundo, que por algum motivo fez a recepcionista engolir seco. Algo estava errado. A temperatura da loja pareceu mudar. Até o segurança na porta virou o rosto, como se tivesse percebido que o gerente tinha ido longe demais. Mas o gerente continuou, cada palavra mais cruel que a outra. A senhora não pode circular aqui dentro. A clientela é fina, é um ambiente de alto padrão. Por favor, se retire antes que eu chame a segurança. E a loja inteira ficou em silêncio. O casal que experimentava relógios de 20 mil reais parou. As duas vendedoras que dobravam camisas começaram a trocar olhares discretos. Havia um clima de constrangimento no ar, como quando alguém comete um erro tão grande que todo mundo sente a vergonha por ele. Mas a senhora continuava firme. Ela deu apenas um passo para frente. Um passo que fez o gerente recuar meio centímetro, mesmo sem perceber. Porque havia algo nela. Uma presença, uma força, algo que ele não conseguia explicar. Senhora, eu pedi para se retirar. Ele elevou a voz, tentando recuperar o controle. 1 segundo de silêncio. 2, 3. E então, a porta automática se abriu novamente. Dessa vez, quem entrou foi um homem alto, terno impecável, semblante sério. Ele caminhou direto até a senhora, e o gerente arregalou os olhos na hora. Não sabia quem era o homem, mas pela postura, pela forma como o segurança imediatamente se endireitou. Dava para entender que aquele não era qualquer um. O homem olhou diretamente para a senhora. Depois olhou para o gerente. E ali, naquele instante, o gerente sentiu a espinha gelar. Aconteceu alguma coisa aqui? Perguntou o homem, voz firme, treinada. De alguém acostumado a mandar sem precisar gritar. O gerente tentou responder, mas a voz falhou. Tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Não, senhor, só orientando a senhora aqui. A recepcionista virou o rosto para disfarçar a vergonha. Uma vendedora parou de respirar por 1 segundo. Até o perfume caro no ar parecia ter ficado mais pesado. A senhora negra, então, finalmente abriu a boca pela primeira vez. Pergunte a ele o que ele disse para mim. A voz dela era calma demais. Calma o suficiente para ser assustadora. O gerente engoliu seco. O homem ergueu uma sobrancelha. E antes que ele respondesse, o rádio preso no cinto do segurança apitou. Chefe, a diretoria acabou de confirmar. Ela chegou. Repito, ela chegou. O silêncio virou um muro. O gerente empalideceu na hora, como se tivesse levado uma pancada no peito. A recepcionista levou a mão à boca. O casal dos relógios se virou completamente. O homem de terno fechou o semblante, como quem entendeu tudo de uma vez. E quando ele respirou fundo, o gerente soube que tinha cometido o maior erro da vida. Mas ainda não era a hora da revelação. Ainda não era o momento em que as máscaras cairiam. Não ainda. Porque antes,
O gerente ainda teria que sentir o peso do que havia feito. E cada segundo daquele silêncio parecia esmagar mais e mais a arrogância dele. A senhora deu mais um passo. O homem de terno ficou ao lado dela como um escudo. E o gerente, agora tremendo, não sabia se falava, se pedia desculpas, se fugia, se caía de joelhos ali mesmo. Algo enorme estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o destino daquela loja e daquele gerente para sempre. Mas não agora. Ainda não. O gerente estava imóvel, completamente imóvel. A garganta seca, as mãos tremendo, a mente em colapso. Aquele anúncio no rádio, ela chegou, continuava ecoando na cabeça dele como um aviso de condenação. Ele não sabia quem era ela, mas sabia que não era alguém comum. E o fato de aquela senhora humilde estar ali, justamente naquele momento, mexia com tudo que ele acreditava que sabia. O homem de terno fez um gesto rápido com a mão e o segurança da porta travou o corpo, assumindo postura rígida. A recepcionista apertou os lábios, tentando não demonstrar pânico. Até os clientes ricos pararam de fingir que não estavam assistindo. O clima estava pesado, quase sufocante. A senhora respirou fundo e quando ela levantou o queixo, o gerente sentiu como se fosse desmoronar. Não havia ódio no olhar dela. Não havia raiva, não havia grito. Havia algo muito pior. Havia certeza. Certeza de quem sabe exatamente o que está acontecendo. Certeza de quem carrega um poder silencioso que não precisa ser exibido. Certeza de quem não precisa provar nada para ninguém. E isso apavorou o gerente mais do que qualquer grito. O que exatamente o senhor disse para ela? O homem de terno perguntou novamente, desta vez com mais peso na voz. O gerente tentou engolir, mas parecia que a saliva tinha evaporado. E eu só apenas informei que esse setor não está contratando para serviços gerais. A voz dele se quebrou no meio da frase. A recepcionista fechou os olhos. O segurança respirou mais fundo. Os clientes se entreolharam com indignação silenciosa. O homem de terno virou para o gerente devagar, muito devagar, como quem está prestes a dar uma sentença. O senhor acha mesmo que ela veio aqui procurar emprego? A pergunta caiu como um trovão. Não havia resposta possível que não o fizesse parecer um completo ignorante. A senhora deu mais um passo. Os sapatos simples dela tocaram o piso polido e o som ecoou como se fosse um alerta. Toque, toque. Cada passo dela valia mais do que 1000 palavras. Eu entrei nessa loja para ver algo muito importante, ela disse. E o gerente gelou na hora. A voz dela era macia, mas havia uma tensão por trás, como um trovão escondido dentro de uma nuvem. O rádio do segurança apitou de novo. Repito, a diretoria está vindo. Preparar tudo. Não cometam erros. O gerente quase caiu para trás. A diretoria? Ali. Aquela loja raramente recebia visitas da diretoria. E quando recebia, era algo totalmente fora do comum. Algo sério, muito sério. Ele olhou para a senhora. Olhou para o homem de terno. Olhou para o chão, como se buscasse um buraco para desaparecer. O homem de terno se aproximou, ficando tão perto que o gerente pôde sentir o perfume caro e a autoridade que emanava dele. O que vai acontecer agora? Ele disse. Está completamente fora do seu controle. A recepcionista engoliu o choro. Uma vendedora deixou cair uma peça de roupa. O gerente sentiu as pernas falharem. Senhora, desculpe se eu fui rude. Ele murmurou, tentando desesperadamente salvar o próprio cargo, a própria carreira, talvez até a própria vida. A senhora virou o rosto para ele, com uma calma que não fazia nenhum sentido naquele momento. O problema, meu filho, é que às vezes o perdão chega tarde. A frase atingiu o gerente como um golpe no estômago. Ele abriu a boca, tentou responder, mas não conseguiu. O silêncio se tornou tão pesado que parecia que o teto ia cair. Foi então que as portas automáticas se abriram de novo. Dessa vez, 3 pessoas entraram juntas. Um diretor regional, uma gerente geral e um assessor carregando uma pasta preta. Toda a loja ficou paralisada. O diretor olhou diretamente para a senhora. A gerente geral arregalou os olhos. O assessor abriu a pasta imediatamente, como se já soubesse o protocolo. E antes que o gerente conseguisse dizer qualquer coisa,
A gerente geral, com voz trêmula, perguntou: Senhora, a senhora deseja começar por aqui? A loja inteira engasgou. A respiração coletiva sumiu. E o gerente, agora completamente branco, sentiu um peso esmagador tomar conta do peito. A senhora sorriu. Um sorriso leve. Calmo! Assustador. O tipo de sorriso que antecede um terremoto. Sim, vamos começar exatamente por aqui. E o gerente sentiu que o mundo dele estava prestes a ruir. O gerente estava parado diante da senhora, completamente pálido, enquanto os diretores se aproximavam com passos firmes, como quem entra em uma sala de julgamento. A loja estava silenciosa, um silêncio que parecia cortar o ar. O diretor regional ajeitou o paletó, respirou fundo e, olhando diretamente para a senhora, disse: Senhora, estamos prontos. Tudo está exatamente como a senhora pediu. A loja inteira virou o rosto de uma vez. Ninguém entendia mais nada. Ninguém respirava. Ninguém piscava. O gerente engoliu seco, as pernas bambas, a respiração curta. A cada segundo, o rosto dele perdia mais cor. A senhora deu um passo para a frente, depois outro, e mais um. Ela parou exatamente diante do gerente, tão perto que ele conseguia ouvir a respiração calma dela, calma demais para alguém que tinha sido humilhada. Minutos antes, os diretores ficaram atrás dela, o homem de terno ao seu lado, o segurança imóvel como uma estátua. E então, ela tirou lentamente de dentro da bolsa simples um cartão dourado. Mas não era um cartão de crédito, era um cartão de identificação. Brilho metálico, selo oficial, código holográfico. O gerente começou a suar frio. O diretor regional completou a cena. Apresentem respeito. Ele encarou o gerente. Porque esta aqui é a nova dona da rede. A loja inteira congelou. Um choque coletou todas as respirações de uma vez. A senhora finalmente levantou o cartão na altura do rosto do gerente. E com uma voz profunda, firme e poderosa disse: Meu nome é Helena Duarte. Sou a nova proprietária da rede de lojas de luxo Olivier. E eu vim pessoalmente avaliar o atendimento, principalmente o tratamento dado às pessoas simples, negras, humildes, como você presumiu que eu fosse. O gerente cambaleou para trás. O impacto da revelação quase o derrubou. A recepcionista levou as mãos ao rosto. Duas vendedoras começaram a chorar. O segurança não sabia se olhava para ela ou para o chão. E ela continuou. Eu entrei aqui sem escolta, sem avisar, com a minha roupa simples, porque eu queria ver quem tratava bem apenas quem parecia rico. E você me julgou, você me humilhou, você tentou me expulsar, me chamou de empregada. E tudo isso, apenas pela minha cor e pela minha roupa. Cada palavra dela entrava como um golpe silencioso. Cada frase era um espelho apontado para o gerente. Ele tentou falar, tentou se explicar, tentou inventar alguma coisa. Senhora, perdão? Pelo amor de Deus, Mas ela ergueu a mão. O gesto foi simples, mas cortou a tentativa dele como uma lâmina. Não é sobre o que você sabia, é sobre quem você é. E hoje, você mostrou exatamente isso. O diretor regional se aproximou, colocou um papel na mão do gerente e disse: Assine, agora. Era a demissão. Por justa causa. Imediata. A loja inteira ficou em choque. Mas ninguém contestou. Ninguém ousou. Helena então deu um último olhar para o gerente. Um olhar de alguém que já sofreu o que não deveria, que já carregou preconceitos, portas fechadas, humilhações e venceu. Que isso te sirva de lição. Nunca julgue alguém pela cor ou pela roupa, porque você nunca sabe quem realmente está diante de você. O gerente desabou ali mesmo, literalmente. O chão pareceu engolir tudo que ele acreditava ter. E Helena, a nova dona da rede, caminhou até o centro da loja. Olhou para todos e disse: Hoje, esta loja começa uma nova história. Uma história onde respeito não depende de aparência, depende de caráter. O silêncio virou aplausos. Primeiro tímidos, depois fortes, depois ensurdecedores. Helena sorriu, simples, humilde, poderosa, tudo ao mesmo tempo. E assim, a revelação estava feita, a justiça dada, a história transformada. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Isso nos ajuda a trazer mais histórias de impacto, transformação e justiça como essa. Cada inscrição é um apoio enorme.
Até a próxima história.